Boa tarde, bonitos! Nosso encontro de terça-feira e quinta-feira, à 1h da tarde, no Perguntas e Respostas com o Fogo na Caixa com a especialista, está iniciando hoje e nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos conversando. Oi, seu Carminati, tudo bom? O assunto que nós estávamos conversando na terça-feira, que foi pensão por morte. E vocês fizeram várias perguntas, né? E nós vamos dar continuidade hoje falando da parte mais direcionada a cálculo, porque vocês tinham muitas dúvidas, né? Começamos lá pelos requisitos. Oi, Gisele, boa tarde, lindinha, tudo bom? Marcelo, Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos. Quem tiver dúvidas, tá, sobre o tema de pensão por morte, hoje a gente vai abordar mais a parte de cálculos, já pode ir colocando aqui, que nós vamos já conversar então sobre a parte de cálculo de pensão por mortes e acumulação, que vocês tinham muitas dúvidas. Inicialmente, enquanto vocês vão se organizando aí para colocar dúvida, o que eu posso mencionar para vocês? Que com relação à pensão por morte, as modificações na 8.213 não estão atualizadas. Então, se vocês forem pesquisar para necessariamente verificarem a legislação atualizada, vocês vão verificar que o decreto 3.048 é que está atualizado e também, pessoal, agora a IN também trouxe, né, a atualização. E claro, essas implementações foram através do decreto 10.410. Então, deixa eu ver aqui, Rivelino, Antônio, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Se nós verificarmos a parte de cálculo, a primeira coisa que... Oi, William, tudo bom? A primeira coisa que nós temos que fazer é verificar a parte de renda, né? Que nós tivemos uma modificação significativa com relação ao cálculo, que influencia diretamente na renda, no que tange a pensão por morte. Por quê? Porque quando nós observamos o cálculo, antes era feito a média de cálculo, então de julho, né, de 94 até a data do efetivo fato gerador, que vai ser o óbito nesse caso. E esse cálculo era direcionado a 100% do que essa pessoa viesse a receber. Então, e ainda tinha, né, no cálculo antigo, a desconsideração das 20% menores salários de contribuição, o que elevaria mais ainda o valor de cálculo. Hoje, o que nós temos hoje? Nós temos que o critério de cálculo, ele vai ser, se a pessoa já for aposentada, ela vai utilizar o cálculo da aposentadoria, o valor lá da aposentadoria. Desse valor da aposentadoria, vai ser calculado 50% fica cota parte familiar. Isso que eu tô mencionando, pessoal, tá no artigo 106 da Lei 8.203, perdão, do Decreto 3.048. Falei da lei agora, já tava trocando a lei. Do Decreto 3.048. Oi, Ju. Crislaine Nascimento, tudo bom? Rosana Nascimento. Em relação a esse cálculo, então vamos lá. Nós temos essa 50% da cota parte familiar e depois disso, 10% para cada pessoa, né, que for dependente desse segurado. Aí o que eu tenho de exceção, tá? Porque a gente precisa aqui de uma forma de escapar, né, dessa conta. Então tem uma exceção boa e tem uma modificação que foi ruim. Além do cálculo ainda tem outra, tá? Que foi ruim. A exceção é em relação à pessoa inválida. Se você tiver um dependente, ou seja filho, ou seja esposa, ou marido, enfim, um dependente inválido, esse valor ele vai ficar de 100%, ele vai ficar como ele era antes, tá? Mas infelizmente essa é a única exceção. Fora isso, tá? Só se a exceção negativa agora, né? A modificação negativa seria em relação a quê? Seria em relação a depois da falta desse dependente, por exemplo, eu sou pensionista do meu marido e tenho um filho. Se o meu marido faltar,
Então, eu vou receber 50% dessa cota parte, mais 10% em nome do meu filho, do salário de benefício que seria, né, calculado para o meu esposo. O que acontece? A hora que o meu filho atingir a maioridade pro INSS, que é 21 anos, o que vai acontecer? Eu tenho as 50% da cota parte, 10% para mim, 10% para o meu filho. Então, vai fechar em 70% essa alíquota. Meu filho fez 21 anos. A alíquota dele sai desse 10% e eu vou ficar com 60%, que é o 50% da cota parte, mais o 10% de dependente, que sou só eu. Então, eu não tenho mais essa transferência de percentual que nós tínhamos antes, que seria o quê? Quando há o falecimento, né, a pessoa dependente atingiu a maioridade, aquela cota parte era automaticamente ficava para o outro dependente se houvesse. Não existe mais isso. Simplesmente aquele valor que agregava aquele 10%, ele é simplesmente excluído, tá? Então, essa é uma modificação. Oi, Nivaldo, Beto, Crislaine Rosana Nascimento, tinha lido teu nome errado, desculpa. Em relação ao primeiro critério, então, relacionado a cálculo, seria isso. A outra situação e o salário, como eu mencionei, é a média, então, desses cálculos, né? Em relação a quê? Em relação ao benefício da pessoa que faleceu, se já era aposentada. E se essa pessoa não era aposentada? Me contem, vocês já tiveram um caso desse no escritório? Perguntem aqui pra mim. Oi, Regiane, tudo bom? Já tiveram casos desse do escritório em que a pessoa não era aposentada e automaticamente teve que fazer essas médias? Pois é. Qual a média, pessoal, para quando a pessoa não era aposentada? Ela vai ficar na média da aposentadoria por invalidez, que está sendo o quê? Que está sendo o cálculo de julho de 94 até a data do fato gerador, que é o óbito. Então, faz a média de 100%, sem a desconsideração dos 20% menores salários de contribuição. Dessa média, desse 100%, tá? Eu vou tirar o quê? Aposentadoria por invalidez, que é atual, né? Incapacidade permanente. Eu falo invalidez só para dar uma facilitadinha, né? Mas, teoricamente, seria o quê? 60%, que é a alíquota, tá? E daí tem os percentuais com relação à quantidade de contribuições. Mas vamos pela alíquota básica, que a gente não está trabalhando no caso real. Então, 60%. Desse 60% aqui, aí eu tenho que começar a calcular a pensão por morte. É bem isso, vocês não escutaram errado, tá? 100%. Faz o cálculo da média. Dessa média de 100% fica 60%. Dessa média de 60%, não da média de 100%, eu vou calcular 50% dos 60% e 10% para cada dependente dentro do valor desse 60%. O 100 já morreu aqui, tá? A gente vai trabalhar no valor desse 60%. Então, se fosse 2 dependentes, no caso uma mãe e um filho, automaticamente ficaria o quê? Ficaria a cota parte de 50%, mais 10% para a mãe, mais 10% para a criança. A criança fez 21 anos, né? Que é a maioridade para o INSS. Sai aquele 10% do filho e fica só os 50% da cota parte para a pensão, mais o 10% para a esposa, nesse caso, né, do meu exemplo. Então, automaticamente vai ficar 60% de 60%. Só não vai ser inferior, pessoal, a salário mínimo, mas fora isso, tá? Aquela pensão que é um valor mais elevado, que teria que ser, né, teoricamente, um valor mais elevado, vai cair nos mesmos critérios e vai ser a que mais vai sofrer. Por quê? Porque a família estava habituada com aquele patamar de renda. E isso não vai acontecer mais. Como estão as ações de inconstitucionalidade no cálculo da pensão por morte? Pois é, Regiane.
Não temos ainda, eu até coloquei lá no Telegram, se vocês quiserem eu coloco novamente. Não sei se vocês olharam lá no Telegram, que vocês tinham me pedido, eu disse que eu já ia colocar, né? Eu coloquei um julgado para vocês, a gente teve um julgado de, se eu não tô enganada, Sergipe, a gente teve um de São Paulo, aqui de Santa Catarina teve uns 3 julgados, até o juizado especial que não costuma ter um entendimento favorável, assim, principalmente no que tange a aposentadoria especial, o juizado aqui tem entendimentos muito ruins. Mas nesse caso da tese da inconstitucionalidade, que para quem não conhece, o que seria? Seria com relação à nossa antiga aposentadoria por invalidez, atual incapacidade permanente, justamente para não deixarmos nesse percentual de 60%, mas continuarmos no que era antigamente, que era o percentual de 100%, e não somente quando se trata de acidente, porque é a exceção, né? É o acidente que ainda continua no 100%. Nos demais casos, né? Ele baixou para 60%. Então, a tese da inconstitucionalidade, que está trabalhando a linha de raciocínio da aposentadoria por incapacidade permanente, a Regiane tem razão. Vai refletir diretamente na pensão por morte das pessoas, principalmente, que não estiverem aposentadas. Porque se as pessoas não estiverem aposentadas, quando do falecimento, vai se utilizar o cálculo, então, ali que ela comentou, que a gente havia conversado aqui desde o início. Vai continuar utilizando o cálculo da aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente atual, né, a nominata. E daí o que acontece? Se mudar lá a aposentadoria por invalidez, muda aqui automaticamente o cálculo da pensão por morte. Mas nós temos entendimentos favoráveis, isso está caminhando, mas não tem nada pacificado, é tese. Mas eu aconselho todo mundo a tentar essa tese, porque nas primeiras instâncias a gente está vendo que tem receptividade, pessoal, só que está subindo, né? Então, ainda lá de cima, ainda não temos ainda julgado, querida, tá? Mas à medida que tiver, eu trago aqui pra vocês. Vamos fazer assim, ó. Ali no link da minha bio do Telegram, tem necessariamente, vocês clicam ali que tem os links com relação ao WhatsApp, o site e tem também o Telegram. Clica lá no Telegram, entra no meu Telegram, que eu vou colocar mais um julgado. Na terça-feira eu coloquei um, tá? Eu coloco mais outro julgado com relação à tese da inconstitucionalidade, do cálculo, na verdade, é do cálculo da aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade permanente, né? Que agora, né, a gente já sabe que vai ter reflexo automaticamente no cálculo da pensão por morte, tá? Então, eu vou colocar mais um julgado lá pra vocês, que daí o que eu aconselho vocês, apesar de que o julgado ele é grandinho. Mas vocês pegam o número desse julgado, sempre que vocês forem fazer argumentação, principalmente para quem tá mais iniciando, assim, na advocacia, vocês peguem, não sei direito como fundamentar, porque é tese, né? E daí tem que botar Constituição, tem que botar outros artigos de lei, eu ainda não sei fazer isso direito, professora. Pega o julgado, consulta o acórdão, consulta lá a íntegra do julgado e tira lá do corpo dessa íntegra do julgado a fundamentação. Porque para fazer uma fundamentação de tese, porque essa ainda é uma tese, né? Geralmente os juízes, os próprios advogados, né? Então fazem um negócio mais bem fundamentado, né? Mais embasado. E serve para que vocês, além de colocar, né? Não vai encher, né? Botar 30. Mas bota um ou dois julgados ali da tese também na sua peça. E automaticamente, tá? Vocês vão poder no dia a dia fazer essa fundamentação também bem rica, com embasamento bem forte. E nunca esqueçam, né, pessoal? Quando a gente está fazendo tese, vocês têm que colocar o linkzinho de pré-questionamento na peça. Se não colocar o link de pré-questionamento na peça, vocês não vão conseguir subir essa petição de vocês, mesmo que queiram continuar discutindo. Vai esbarrar, então, nos requisitos, tá? Então, já coloquem, quando é tese, a gente tem que tomar esse cuidado. Além de fazer uma fundamentação bem feita, tem que fazer os pré-questionamentos todos bonitinhos. Professora, eu não sei do que se trata. O próprio julgado, se vocês consultarem, vai ter os requisitos lá na peça desse outro colega. Vocês conseguem dar uma olhadinha também, tá? Vou colocar o julgado ali pra vocês, um já está lá, vou colocar mais um pra servir de referência, porque daí, né, as pessoas fazem argumentações diferentes. Então, entra lá no meu Telegram, que eu vou deixar bem certinho lá pra vocês, tá?
A outra situação que eu mencionei para vocês de cálculo, também, tá? Que não teve a modificação na 8.213, somente do decreto, mas veio trazido pelo decreto 10.410, foi com relação ao escalonamento da acumulação. Oi, Mariana, tudo bom? M. Silva Faria. Oi, dona Fátima, tudo bom? Vou responder depois dali o questionamento da senhora da procuração, tá? Então, com relação à situação específica desse escalonamento, vocês têm que observar, porque também mudou esse escalonamento. Ah, então eu não posso mais cumular. Até pode cumular a pensão com uma aposentadoria, mas você vai ter que escolher um dos benefícios, tá? E se o outro benefício, não necessariamente o escolhido, tá? O outro benefício, ele não for salário mínimo, ele vai entrar nesse escalonamento, e se ele for salário mínimo, ele é mantido integral, tá? E se ele não for, ele vai entrar no escalonamento obrigatório. E como é que funciona necessariamente esse escalonamento? A gente começa a falar de cálculo, né? E esses cálculos eu só consegui falar de 2 tópicos, tem uns 3, 4. Mas vamos lá, eu vou terminar esse, tá? Pelo menos da acumulação que a gente tinha combinado na terça-feira. Oi, Daiane, tudo bom? Roberta, Rose. Tá no artigo 24, tá ali na sequência, tá? Mas o que que seria? Eu vou contar ali, dentro do um salário é mantido integral, dentro do um salário até o segundo salário, eu vou contabilizar aqui 60%. Do segundo para o terceiro, 40%. Do terceiro para o quarto, 20%, de 3 a 4, 20%. E acima dos 4 salários, eu vou contabilizar 10%. Ah, mas vai substituindo, então? Não, é exatamente assim como o artigo de lei está trazendo, tá? Eu vou pegar o salário integral mínimo, mais, tá? Mais 60% do segundo salário, 60% do terceiro e depende do valor que for, né? Então, eu pego esses percentuais e no final eu somo. Daí, com essa somatória, eu vou ter o valor necessariamente da possibilidade da acumulação desse segundo benefício, com necessariamente o meu aposento. Ou eu posso escolher, no caso, vai que a pensão é um valor maior, né? Eu posso escolher ficar com a pensão e o segundo benefício vai ser a aposentadoria, que vai ser calculada de forma diferenciada na acumulação. Então, tem que prestar bem atenção, porque todos os cálculos direcionados à pensão por morte, eles mudaram, tá? A gente já falou até do escalonamento na terça-feira de idade, né? Que também houve modificação. Oi, Cláudia, tudo bom? Maria Pereira, tudo bom? Pessoal, já até passamos, né? Os nossos 15 já viram sempre 20, né? Então, hoje estamos encerrando aqui a nossa dúvida, a nossa conversa que nós iniciamos na terça-feira. Estamos concluindo hoje sobre pensão por morte. Na terça-feira nós acabamos falando mais dos requisitos e da situação das idades. E hoje eu trabalhei 2 tópicos, consegui trabalhar direitinho, completinho. Oi, Tânia, tudo bom? 2 tópicos com relação ao quê? Com relação ao cálculo, tá? Ó, quem gostou, bate print. Me marca lá no story de vocês, que eu vou repostar, tá? Pessoal, um excelente dia pra vocês. Hoje eu vou fazer audiência ainda, e vocês? Beijo no coração e fiquem com Deus, tá? Tchau!